Bem-vindos ao Sustentalks, hoje com uma conversa no setor infraestrutural de energia fundamental para a agenda ESG, para a agenda de sustentabilidade. Temos o prazer de estar aqui com o André Pepitoni, ele é atual diretor financeiro da Itaipu Binacional, é ex-diretor-geral da ANEEL, numa conversa que vai envolver regulação ESG, certificados ambientais e também a visão de Itaipu para os próximos anos envolvendo essa agenda. A Itaipu, ela é patrocinadora do primeiro congresso do IBDRE, o CBDRE, e com muito prazer hoje nós temos a oportunidade de fazer essa conversa de altíssimo nível. Seja bem-vindo ao Sustentalks, diretor André Pepitoni. Obrigado, Natasha, e dizer a você que é uma satisfação a gente ter a oportunidade de estar aqui com vocês do Instituto Brasileiro de Direito Regulatório, IBDRE. Uma alegria para nós. Muito bom. Então, vamos começar falando dos I-RECs, né? Qual que é a relevância desse papel central dos certificados ambientais no setor energético atualmente? O que é esse I-REC? Olha só, os certificados ambientais, como o I-REC é um deles, né? Eles hoje cumprem um papel muito importante na sociedade e, sobretudo, no setor, porque eles dão visibilidade e dão valor à energia renovável. É uma forma de a gente colocar um holofote na energia renovável. Eles permitem comprovar a origem limpa da eletricidade e criar um mercado que permita quem investe, criar um mercado que premia quem investe em sustentabilidade. Então, para nós da Itaipu, que a empresa sempre foi referência em geração de energia limpa, os I-RECs representam mais do que um novo produto. Para nós aqui, o valor para a nossa casa, né? O I-REC é uma forma de reconhecer de maneira transparente a contribuição da usina hidrelétrica para a descarbonização da economia. E num mundo da transição energética, esses instrumentos aproximam bastante as empresas, governos e consumidores em torno de um mesmo objetivo, que é justamente o de reduzir emissões e acelerar a construção de um futuro de baixo carbono. Diretor, bem pensando assim em funcionalidade, em como é que funciona esse mecanismo, né? Como é que ele garante a rastreabilidade da energia limpa? Porque um dos problemas, quando a gente vai falar em certificação ambiental, é dupla contagem, né? Isso acontece em mercado de carbono, como, enfim, muitas certificações têm esse tipo de problemática. Como que esse certificado específico, os I-RECs, funcionam sob o ponto de vista aí operacional, né? Olha, Natasha, essa é uma preocupação que você apresenta muito relevante, essa questão da dupla contagem. Mas é por isso que, no caso dos certificados internacionais de energia renovável, os I-RECs, eles são um instrumento que comprovam que determinada quantidade de eletricidade foi gerada a partir de uma fonte renovável. É isso. Eu tenho uma quantidade de eletricidade e eu tenho que comprovar a origem dela, ou seja, eu tenho que comprovar que veio de uma fonte renovável. E cada certificado equivale a 1 megawatt-hora de energia produzida. E o sistema, então, ele é auditado internacionalmente pela I-REC Standard Foundation e que, no Brasil, o Instituto Totum atua como o emissor local autorizado. E é o Instituto Totum responsável, então, por verificar a origem da energia e registrar os geradores e emitir o certificado, garantindo total, isso é fundamental, garantindo total rastreabilidade e total transparência. E aqui o importante, cada I-REC produzido, ele é único e registrado em uma plataforma digital, o que elimina, aí sim, qualquer risco de dupla contagem e assegura que o consumidor esteja, de fato, associando o seu consumo a uma geração renovável real e certificada. E, diretor, qual que é a perspectiva de mercado em relação a esses certificados, né? Como é que esses certificados ambientais, esses I-RECs, eles influenciam a tomada de decisão de investimento nessa frente?
inclusive considerando, né, preços de mercado livre de energia. Como que é a sua visão sobre isso? Veja, Natasha, cada vez mais consumidores corporativos querem comprovar que a sua energia vem de fonte renovável. Isso é uma exigência da sociedade moderna e também é uma exigência do mercado financeiro. Muitas vezes, para terem acesso a créditos para o seu processo produtivo, eles precisam comprovar que a energia vem de uma fonte renovável, o que atende à demanda daquela necessidade. Isso passou a ser um diferencial competitivo e, mais que isso, que é o que ganha valor hoje na sociedade, passou a ter um diferencial reputacional. Essa é a grande mudança. Então, na prática, esse movimento ele cria um valor adicional para a energia limpa, agrega valor para a energia produzida. E isso começa a ser precificado no mercado livre de energia. É tudo muito novo, né? Está tudo ganhando engajamento agora. Então, os geradores de fontes renováveis, ao vender tanto a energia física quanto os certificados ambientais, passam a ter uma nova fonte de receita, o que estimula investimentos em novos projetos de baixo carbono. Essa que é a lógica da cadeia, a gente está sempre estimulando projetos de baixo carbono. Ou seja, os certificados verdes, Natasha, eles não apenas reconhecem o passado da geração limpa, mas mais que isso, eles ajudam no olhar para frente, eles ajudam a financiar o futuro da transição energética, orientando decisões de investimento e contribuindo para a formação de preço mais alinhado à sustentabilidade. Diretor André Pepitone, aqui faço essa pergunta, inclusive na sua qualidade de ex-diretor-geral da ANEEL, uma pergunta que tem profundamente a ver com regulação e autorregulação, porque existe um padrão global de autorregulação no setor de energia, e no Brasil existe uma articulação da regulação estatal por meio da ANEEL. Queria entender onde está o maior desafio para a credibilidade e expansão desse mercado, considerando aí essa dualidade de frentes regulatórias, a autorregulação e essa regulação estatal. De fato, tem uma dualidade aí que nós temos que administrar a convivência pacífica, né, ao entorno dela, da regulação e da autorregulação. Mas veja, no Brasil, o sistema I-REC funciona de maneira complementar à regulação estatal. Nós temos o I-REC Standard, né, que é um modelo global de autorregulação, isso é praticado no mundo todo e é baseado em boas práticas de rastreabilidade e transparência, mas ele opera sempre respeitando o marco regulatório nacional dos países onde estão instalados. Então, aqui no nosso caso, no Brasil, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, regula a geração e a comercialização da energia elétrica, enquanto o Instituto TOTO, que é a entidade certificada, autorizada pelo I-REC Standard Foundation, faz a ponte entre esse padrão internacional e a realidade do nosso mercado, ou seja, ele tem o desafio de tropicalizar as regras internacionais, assegurando que esses certificados emitidos correspondam a uma energia efetivamente gerada por fontes renováveis, licenciadas e auditadas. E o maior desafio hoje que nós temos está em ampliar a integração entre esse mercado voluntário de certificados e as políticas públicas de descarbonização, para que o I-REC seja reconhecido não apenas como um instrumento de mercado, mas também como parte da estratégia nacional do país de transição energética. E essa convergência entre autorregulação e a regulação estatal é essencial para dar credibilidade, escala e impacto climático real a esse mercado no Brasil. E a Itaipu, então está se preparando para comercializar esses I-RECs. Então, qual que é o objetivo da Itaipu Binacional com essa comercialização? Ela tem uma visão mais de gerar receita ou uma visão mais conectada, não só com branding, né, mas principalmente com efetivamente absorver os desafios de sustentabilidade pela Binacional?
Esse foi um trabalho grande aqui do nosso time, né, do time da Itaipu Binacional, identificar oportunidades. E ao analisar oportunidades no mercado, considerando que a gente quitou a dívida de construção da usina em fevereiro de 2023, apareceu, acenou, né, emergiu no nosso cenário o I-REX. E nós estamos agora, de uma maneira com muita satisfação aqui do trabalho da equipe, nos preparando para lançar os primeiros I-RECs da Itaipu Binacional. I-REC que comprova a geração de energia limpa e renovável da Itaipu. E vamos fazer esse lançamento agora na COP30, no dia 18 de novembro, lá em Belém. E o principal objetivo dessa iniciativa é marcar a entrada da Binacional no mercado global de energia verde, reforçando o compromisso da Itaipu com a sustentabilidade e a transição energética. E é muito mais do que gerar nova receita. O foco nosso nessa atuação é valorizar o atributo ambiental da nossa geração hidrelétrica e conectar Itaipu a um ecossistema internacional que reconhece e que precifica a energia limpa e renovável. Esse movimento simboliza uma nova fase aqui da usina, uma Itaipu que continua gerando energia renovável, mas que agora também gera valor agregado ambiental e climático, contribuindo ativamente para a agenda mundial, né, e nacional de descarbonização. Olhando para portfólio, diretor André Pepitone, como que está o portfólio, a estratégia de negócio de Itaipu Binacional? Então, para além de geração hídrica, a Itaipu tem investido em projetos de diversificação, como solar flutuante, como eventualmente biometano. Como que é a visão de Itaipu para essa transição energética? Como a empresa quitou sua dívida em fevereiro de 23, e esse cenário da transição de energética, né, se acenou de maneira muito forte como objetivo nosso, então a Itaipu vem ampliando sua atuação para além da nossa geração hidrelétrica. Esse aqui é um consenso entre os dois sócios da empresa, que é o governo brasileiro e o governo paraguaio. E resolvemos investir em projetos com outras fontes de energia. E aqui eu vou destacar duas: a solar flutuante e o biometano. A solar flutuante e o biometano representam uma visão prática da nossa transição energética. E essas iniciativas têm um duplo propósito. Primeiro é diversificar a matriz de geração e depois é promover inovação tecnológica e sustentável. A solar flutuante, por exemplo, aproveita a infraestrutura existente para escoar energia, as nossas linhas de transmissão, para escoar, que já estão implantadas para escoar a energia da usina e agora podem escoar também a energia oriunda da solar que está sendo implantada no reservatório da usina. E também contribui para avaliar o potencial de energia solar que pretendemos implantar aqui em larga escala na usina. E já o biometano, ele transforma o resíduo em energia limpa, fortalecendo a economia circular, reduzindo emissões e, sobretudo, Natasha, ajudando a preservar a qualidade da água e também o reservatório da Itaipu. Porque se não tivesse um manejo cuidadoso, esses dejetos iriam acabar no reservatório, prejudicando a qualidade da água e promovendo o assoreamento do reservatório. Então, todo esse trabalho, de maneira concatenada, é feito em benefício da usina. E esses projetos todos, eles se somam ao nosso portfólio de ativo ambiental, que inclui reflorestamento, gestão de recurso hídrico e agora a novidade que estamos tratando aqui nessa conversa, que são os ARECs. Juntos, eles reforçam a posição da Itaipu como uma referência na integração entre geração renovável, conservação ambiental e desenvolvimento sustentável. Essa é a nossa marca. Diretor André Pepitone, para fins de fechamento aqui, a sua visão, olhando para os próximos 5 anos, de qual seria o grande desafio
para que esses certificados realmente atinjam todo o potencial e que o Brasil possa ser reconhecido como líder em ativos verdes, ao menos nesse setor de energia renovável? Olha, é uma boa pergunta, porque nós estamos começando, o mercado está nascendo agora, Itaipu está se inserindo nesse mercado que está nascendo agora também, então temos um desafio muito grande. Mas, Natasha, acredito que nos próximos 5 anos, o maior desafio do mercado brasileiro de certificados ambientais é integrar o mercado voluntário de energia limpa com as políticas públicas e a regulação nacional, garantindo que cada certificado represente um impacto ambiental real e mensurável. E, além disso, é fundamental ampliar a adesão de consumidores e de investidores, fortalecendo a cultura de valorização dos atributos ambientais da energia. Somente com essa combinação de credibilidade, transparência e escala, nós vamos, então, poder consolidar o Brasil como referência global em ativos verdes e acelerar a transição energética no país. Afinal de contas, o país tem uma dimensão continental, tem uma potência instalada hoje de 240 mil megawatts, 240 gigas, e mais de 90%, 92%, 93% da geração de energia no país é de fonte renovável. Então, nós temos um mercado muito grande ofertante de I-RECs. Diretor André Pepitone, muito obrigada pela sua presença aqui no Sustentalks, pelo apoio e pelo patrocínio de Itaipu Binacional ao primeiro congresso do IBDRE. Setor regulatório é fundamental, principalmente nessa agenda de sustentabilidade no Brasil, que confere maior segurança jurídica e confere também os fomentos necessários à agenda de sustentabilidade. E gostaria de deixar aberto aqui para algum ponto de reflexão final, enfim, algo que o diretor queira trazer para nós como mensagem final. Primeiro, agradecer, Natasha, agradecer você, agradecer ao Instituto Brasileiro de Direito Regulatório e também agradecer a oportunidade de participar dessa entrevista e compartilhar a visão de Itaipu sobre sustentabilidade, transição energética e algo que é novo aqui para nós e que estamos vendo com muito entusiasmo, que é justamente o lançamento dos I-RECs. É sempre um prazer poder contribuir para a discussão sobre o futuro da energia limpa no Brasil e reforçar o compromisso da Binacional com a inovação, a responsabilidade socioambiental e o desenvolvimento sustentável do nosso setor e do nosso país. Obrigado por esta oportunidade. Nós que agradecemos. Obrigada.